Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Estamos aí pra gente comentar os últimos acontecimentos de Big Brother, né? Depois de uma noite de eliminação, muito choro, muitos memes recriados, né? A dona Kay chorando porque ela viu o Michael Jackson no espelho e no fim só era o Fiuk. Pois é, gente, é isso aí, né, gente? Bom, hoje é quarta-feira, vai ter festinha do líder, né? A dona Larissa falou que era pra todo mundo usar preto, que eu não sei qual é o tema do festa do líder, mas eu sei que é a festa do líder, né? A Kay disse que não vai usar. Poxa, Kay, eu acho você tão verdadeira, tão assim, inocente. Na verdade, você não é inocente e nem bobo, né? Porque assim, eu achei que depois que o cara de sapato te levasse no salão do líder junto com o Gustavo, achei que você tinha um coração aberto. Até porque o sapato falou que não vota em vocês. Aí eu tô pensando, será que a Kay vota? Será que a Kay é pedrinha no sapato de querer ir mandar o sapato? Olha, uma pedrinha no sapato para mandar o sapato. Será que é, gente? Eu não sei. A Kay me deixa um pouco confuso, né, gente? Porque assim, a Kay já foi falar pra MC Guimê que não tá brava com ele, que quer ficar de bem com ele, que ele não vai ser votado pelo grupo dela. Do outro lado, falou que tem coisa com a Larissa. Do outro lado, depois tá conversando com a Domitila Larissa e fala que não tem nada contra a Larissa. Assim, falsa, né, Kay? Assim, pra bater a Kay, eu acho que a Paula. Ou talvez as duas tá muito pareio, né, gente? Porque a Paula, porra, essa Paula não é falsa, eu não sei o que a Paula é, gente. Não sei. Bom, comenta aí embaixo o que vocês acharam dos últimos acontecimentos, né? Depois da saída do Gabriel, tá, gente? Aproveita, se inscreva no canal, deixa um like, comenta aí o que vocês quiserem pra ajudar esse criador de conteúdo que está aqui falando que, olha, tá flopadinho o Big Brother, né, gente? Assim, começou muito bom. A primeira semana, Papá Jogo, a Tina Radar, Domitila Farinha, que mais? Gabriel não sei o quê. E aí começou a ficar pesado, daí teve o primeiro paredão, daí o Tadeu falou a respeito do relacionamento tóxico, daí foi essa semana super arrastada. Vocês sabem, né, gente? Pra gente que acompanha o Big Brother 24 horas por dia, no Globoplay, a gente cansa muito rápido, porque, tipo assim, um dia pra eles é como se fosse um mês. Pra nós que estamos assistindo um dia inteiro, é a mesma coisa, como se fosse um mês. Então é muitos acontecimentos no dia. E essa uma semana foram 2 meses pra gente. Então, assim, tá meio arrastado. Pra quem acompanha a edição, até parece que teve muita coisa, mas tá bem ruinzinho, tá? Boninho, melhor, por favor. Eu acho que se o Boninho mandar uma Larissa Tomasa lá pra dentro, um dia só, Boninho, que daí a Larissa vai falar, bom, eu soltei várias fake news e soltei verdadeiras também. Essa foi a minha estratégia do jogo. E ela poderia sair, tipo, entrar de manhã e sair à noite com essa fala icônica, deixar uma pulguinha atrás da orelha das pessoas, soltar várias fake news e verdadeira, pra dar uma movimentada no jogo. Eu faço um mutirão pra Larissa entrar pelo menos um dia pra poder mexer nessa casa. Um outro dia a Carol Conká entrar também. A Carol Conká entrar também pra dar uma movimentada. Talvez seja isso que tá precisando, né, gente? E também encerrar esses grupos, né, gente? Se bem que o quarto deserto já tá rachado, né? Que nem diz a Tina. Já rachou, só falta ser publicamente. Só que ela esqueceu que publicamente já tá. Você está no Big Brother, meu amor, tem 75 mil câmeras. Público já tá. Só precisa vocês assumirem para isso, né? Se bem que a Bruna tá com... Como é? Um coach? Como é que fala? Enfim, falando a respeito do grupo, tá, gente? Bom, vamos começar falando de ontem, senão a gente nunca vai começar o vídeo. Gente, tem uma conversa da Domitila com a Paula, logo depois daquele chororô, que a Paula fala o seguinte, eu acho um pouquinho contraditório. A Paula chega na Domitila lá no quarto, se abraça, chora, fala aquela coisa. Ela fala, ai, que bom que você ficou, esse é o jogo e tal. E aí a Paula diz o seguinte pra Domitila, obviamente eu não vou ser hipócrita, porque pra mim seria mais fácil se você, Domitila e o César, saísse no paredão. Até porque o Gabriel era o aliado dela, era o pódio, porque eles entraram junto lá da casa de vidro, né? E ela falou assim, bom, ela disse assim também que estava com medo de ser julgada pelo público da mesma forma que estavam julgando o Gabriel. Ou, ao contrário, estar sendo julgada por ela estar julgando o Gabriel como se ele fosse um monstro, como o resto da casa julgou ele. Ou melhor, o quarto fundo do mar, né? Que desse tipo assim, mas você julgou ele como se ele fosse um monstro, Paula? Sim, você queria que ele fosse pro paredão pra ter uma resposta, não tinha como ele fugir. Inclusive, você falou que não daria o anjo pra ele. Mas você estava julgando ele como se fosse um monstro? Não sei. Se tiver essa percepção, gente, comenta aí embaixo, tá? E aí, a Paula disse o seguinte, o Gabriel, ele é um babaca. Ele é muito babaca. Ele é muito ridículo. Mas ele é um cara bacana e tem um coração gigante. Tem mesmo. Que assim, pelas coisas que aconteceu, pelas falas dele, né? Que ele assistiu, inclusive, ontem. Não sei se tem. Mas fica muito contraditório. Porque você tava com medo de ser julgada. E aí, gente, teve uma conversa da Paula com o Christian, mais de madrugada ainda, que ela disse o seguinte, ela falou, ai gente, não aguento, ela falou, a gente não, né, pro Christian, ai Christian, não aguento mais esse negócio de grupo. Aí o Christian rapidamente fala pra ela assim, que também não aguenta, que ele não vê a hora que isso acabe, pra ele poder votar com afinidade.
Aí ela falou assim que ela nunca pensou que chegaria no Big Brother e ia montar um grupo. Ela disse que, obviamente, ia montar estratégias e votos, combinarem votos, porque era o jogo. Mas montar grupo, e pior ainda, montar grupo é com pessoas que ela não tem afinidade. É pior ainda, que não bate, não conecta. Não tem, sabe? E aí eu fiquei pensando, eu acho que é o Fred, o Bocurroso, né? E a Larissa, que ela disse, inclusive, agora há pouco para o Ricardo, que não vai. A Bruna é uma incógnita pra ela, que eu acho muito estranho ser uma incógnita, sendo que ela sempre tá ali babando o ovo da Bruna. Eu acho, assim, que ela baba muito o ovo da Bruna. Às vezes não, às vezes sim, né? E quem mais que ela não bate? A Tina eu acho estranho, porque falaram que era muito próxima, mas rolou aquele negócio no jogo da discórdia. E tem mais alguma pessoa? O Sapato, que é mais estranho ainda, que daí sobe um alerta. Eu acho a Paula muito falso. Eu acho. Vários motivos, né? E aí ela disse assim que não é que ela odeia as pessoas, é que realmente ela não tem afinidade, diz a Paula para o Christian, né, gente? E ela falou que em vários aspectos do jogo ela não concorda. E aí eu fico pensando com qual o jogo? Porque assim, o jogo da Paula, gente, é um jogo de ficar andando nos grupos, de um lado pro outro. Inclusive, a Tina já tinha dito isso uns dias antes do Fred voltar, que a Tina falou para o MC Guimê. Eu acho que a Paula participa do grupo, acho que ainda tava no VIP. Eu acho que foi logo depois que acabou o VIP da Paula, da Bruna e da Larissa. Que a Paula participa das coisas mais para estar em conversa do grupo. A Paula não está. Nunca tá em nada. E aí eu acho mais estranho que quando ela aceita ir para o VIP do Sapato e hoje ela fala que não colocaria o Sapato no VIP dela porque não tem afinidade, me soa mais falsa ainda. Porque assim, se eu não tenho uma troca com a pessoa, que eu achei muito estranho o Sapato ter chamado a Paula, já começa por aí. E aí ela também tava abraçada com o Sapato, mais ou menos da mesma forma que ela fica com o Christian, né, gente? Tipo, carinho, amigos, mesmo grupo. E depois o Sapato, acho que por isso chama ela. E aí ela aceita o VIP do Sapato e fala... Ai, não colocaria ele, e aí depois fala que não bate, eu acho muito estranho, pra mim soa muito falso. E aí ela fica pro resto da casa falando que quer que acabe o grupo, que tem coisa que não bate. Soa muito mais falsa ainda, né, gente? Agora eu pergunto pra vocês. Ela disse assim que tinha, daí nessa conversa também, ela falou assim que não queria que o Gabriel saísse, e ela falou assim que teve que se aliar ao grupo para tentar sobreviver, porque ela estava com medo de ser julgada, não, pagar pelas coisas que o Gabriel estava fazendo no jogo. E aí eu fiquei pensando, ela falou que ele tem um coração gigante, que não queria que ele saísse, mas ao mesmo tempo, depois na conversa com o Christian, ela fala que não queria pagar pelas coisas que o Gabriel fazia, que ela tava se sentindo amarrada ao Gabriel. Não sei se vocês entenderam, gente, mas foi mais ou menos por aí. Na Domitila, ela fala uma coisa, no Christian ela fala outra. Dissertem sobre isso, gente, aí nos comentários, tá? Vamos pro próximo tópico que eu escrevi aqui. Tá, aí a gente tem a Bruna, né, gente? A Bruna super revoltada, conversou com a galera lá do fundo do mar, não, do grupo deserto. Primeiro ela falou lá na área externa, falou bastante sobre o Fred. Falou assim que tá cansado do Fred, que já percebeu o jogo dele, que o Fred fala que está com ela, que não sei o quê. Mas todas as vezes que ele pode demonstrar isso, ele faz atitudes totalmente contrárias. Que ela percebeu que ele fala muito mais dele, que ele sempre quer sobressair nas coisas. E ela disse assim que agora está mais ligada e que vê muita malícia nele, muita maldade. E não sabe se o público está gostando. E aí, gente, ela lá no quarto do deserto, conversando com a galera do grupo, e ela disse o seguinte, a respeito do jogo, tá? Ela disse assim que as pessoas precisam começar a olhar para o jogo deles, que eles precisam ser menos arrogantes, não mais, porque eu já sou bastante, menos arrogantes. Eu senti que ser menos arrogante seria pro MC Guimê, não sei vocês. E aí, ao mesmo tempo, gente, ela falou o seguinte, ela falou assim que as pessoas, eles, se acabarem saindo mais alguém do grupo deles, eles precisam olhar para dentro do grupo, olhar para eles mesmos, ver o que eles estão fazendo, que está dando errado, e ter humildade de falar, porra, meu game está errado, para tentar reverter o jogo. Tipo assim, vamos mudar nosso game, que esse caminho não está indo certo. Concordo, eu acho isso super válido, né, gente? Foi aí que o MC Guimê falou assim que tá super disposto a desfazer o grupo, né? Até porque ele falou depois aí que, né, que o dele tá na risca, que ele olhou aí no paredão, né, que é mais fácil ir dois do grupo dele para ir um só do outro grupo. Na verdade, acho que não... Assim, se fosse um outro reality show, gente, uma outra temporada, daria muito certo. For dois do mesmo grupo e um só do outro, porque combina voto e elimina. Diferente da Fazenda, que divide. Ali você consegue focar em um. Mas a questão é que vocês estão divididos em grupo, tá, MC Guimê? Quando você divide em grupo, o teu grupo vota pra salvar aquela pessoa. Então vai ser um grupo contra outro grupo. Então esse negócio de dois é mais difícil.
Entendeu? Aí é pior ainda ir dois, porque tem grupo, aí divide, o grupo divide pra duas pessoas, entendeu? Aí fica difícil. Então, assim, eu acho que não tem lógica, tá? Eu acho que você precisa repensar um pouquinho mais aí, tá, gente? E aí, o que mais que a Bruna falou? Tá. Aí a Bruna disse o seguinte, que ela sabe que o Guimê tem a personalidade dela, não tem afinidade com o outro lado, que não vai ficar fazendo esse jogo aí de duplo, né? Assim como ela também disse que não tem, que ela, por enquanto, tá com o ranço do Fred, mas se tiver uma conversa com ele franca aí, ela disse assim que vai ser verdadeira com as coisas que ela pensa e vai falar mesmo na cara dele. Cada Domitila, ela disse assim que não queria conversar, que ela não queria nem papo, pelo menos não agora. Corta pra hoje a Domitila conversando com ela enquanto ia esperar aí a Amiston, né, gente? E aí teve uma outra conversa deles lá na área externa, gente, que eles estavam falando a respeito de como estão os votos, a situação e tal. E aí o MC Guimê voltou a falar de novo a respeito de a galera não se colocar para defender ele. Eu falei, vamos pegar um exemplo aqui. Se o meu tá na reta e um parceiro meu não colocar o dele na reta, não me dá um anjo. Apesar que o MC Guimê não fez isso pro Gabriel, né? Não cola. Mas tudo bem. Aí ele tava falando pro Fred, pra Larissa e pra Bruno. E ele disse assim, bom, se eu tiver fechado com o meu parceiro mesmo, eu dou o anjo e coloco o meu na reta. E será mesmo, MC Guimê? Porque não... Você fez isso com o Gabriel? Inclusive, no dia lá do jogo da Discord, que é pra escolher uma pessoa pro pódio, um dia antes, até dois, você tava dizendo que era o Gabriel teu pódio. Aí depois você foi lá e colocou a Tina? Não sei, Guimê. É que na verdade o Guimê fala, ele passa uma verdade, porque ele vai repetindo aquilo, você meio que esquece as coisas que ele tá falando. Mas um ornou, né? E ele disse assim que se a pessoa não colocar o dela na reta pra defender ele também não vai cobrar nada, não vai falar nada. Mas quando acontecer a calhar de, tipo assim, a pessoa precisar dele, ele também vai falar, foda-se, deixou eu se fuder, agora você se fode sozinho. Então, tipo assim, se ele tá fechado mesmo. Não acredito. Deixa por aqui. Não acredito. Não acredito. Só quem viveu sabe. E aí o Fred mandou na cara dele, gente. Falou assim, olha, MC Guimê, desculpa, mas eu não posso concordar. Sendo bem racional mesmo, por exemplo, naquele dia do Coringa, você pensou só no seu brioco. Que é verdade. Você acordou, você deu um lance de 1.300 estalecas e você não perguntou pro grupo o que o grupo pensava, já sabendo que a estratégia do grupo era que o Sapato iria dar, porque o Sapato ficou com mais estalecas na primeira semana, a Tina arrematou, o Sapato ficou com as estalecas dele guardadas, somou porque ele virou o líder e ele ia arrematar. Ele disse assim, que quando você fez isso, a Tina, acho que até o próprio Gabriel, ele falou Gabriel, falou assim que você só estava pensando em você mesmo, que não era certo isso. E por isso que o Sapato foi lá e arrematou o que você fez, porque você fez uma jogada totalmente assim, incoerente. Então assim, duas incoerências do Guimê, duas incoerências. A primeira é que ele não se colocou na reta, apesar que ele não tinha poder. Mas na primeira oportunidade ele jogou o Gabriel na fogueira. Por mais que era merecido, mas ele não cumpriu a palavra dele, né, gente? E aí agora, a segunda vez, ele falando que colocaria o dele na reta, mas ele pegou o poder Coringa pra se salvar. A terceira já vou falar pra vocês. E aí o MC Guimê falou, concordo, da mesma forma que a Bruna falou que a gente não deveria ter chamado pessoas do próprio grupo. Eu também fui equivocado nessa parte, mas obviamente, se eu tivesse pegado o poder Coringa, eu ia pegar e ia salvar o grupo. Não ia dar para o grupo deles. E aí o Fred falou assim que o mais engraçado de tudo isso é rematar o poder. E acalhou de o poder do Coringa salvar o MC Guimê que tava no paredão. Olha só que coisa louca, gente. Achei maravilhoso, né? Depois que o MC Guimê sai, a Larissa fala que tava ligado no jogo do MC Guimê, que ele tá com essa história de colocar o dele na reta, não sei o quê, porque ele acha que tá na reta. E ele já tinha soltado lá no quarto, que foi o que eu falei pra vocês, que deveria ir dois do mesmo grupo, que inclusive ele tava, tipo assim, ele se arriscaria desfazer o grupo pra ter subgrupos, pra poder se defender melhor aí. Ou seja, mais uma vez, ou melhor, a terceira vez que ele pensa só no dele e não no grupo em geral, né, gente? Tá errado? Não tá, mas daí, né, gente, a gente tem que olhar para um todo, né? Bom, o que mais que a gente tem? A gente tem também a Marvela e o Fred falando sobre o Ricardo junto com o Gabriel e a Sarah. Eles estavam falando, que eu acho que eu falei no vídeo, eu não falei. Eles estavam falando a respeito do Ricardo, que o Ricardo tá com bastante ranço, que o Fred fez almoço. E aí, o Fred já tinha terminado de almoçar lá na mesa da xepa e tava com o prato vazio. E o Ricardo se levantou, sei lá, já tinha comido, começou a perguntar para algumas pessoas que estavam na mesa. Fulano, você já terminou de comer? Já terminou? Não sei o quê. Ele, pro Fred, o Nicasso, ele foi o único que não perguntou pro Fred. Fred, você terminou de comer? Sendo que não precisava perguntar, que o prato do Fred estava vazio. E aí, o que acontece? Ele pegou, simplesmente lavou de todo mundo e diz o Fred que já entendeu o recado.
Mas também não era obrigado a lavar, né? Mas foi uma alfinetada. E eu acho isso bom. Então precisando de uma rivalidade, né, gente? E aí depois ele comentou com a Marvel, tipo, olha, ele não pegou o meu prato. E aí a Marvel tirou uma onda, assim com o resto da galera, agradecendo o Fred pela comida da xepa. Fred, que delícia, maravilhoso, isso e aquilo. E aí, mesmo assim, o Ricardo não agradeceu. Diz ele. E aí ele falou assim, bom, eu não faço as coisas para que me agradeça, né? Mas eu entendi o recado. Assim, Fred, é que na verdade ele não é falso. Assim, porque assim, querendo ou não, a galera aí dentro do deserto tá vendo você como falso. Você fala uma coisa, detona, e aí você puxa um assunto, uma conversa como se nada tivesse acontecido. Você fez com a Amanda isso, inclusive conversar agora no quarto deserto. Hoje você tava conversando com o MC Guimê e tava apanhando com a própria Bruna, que foi o que ela disse, que você fala que tá junto com ela, mas você acolhe ela. Então assim, querendo ou não, soa como falso. E pra mim é a mesma coisa que eu vejo da Paula, como eu vejo da Kay, detone, depois finge que nada aconteceu. Pra mim soa como falso. Então assim, o Ricardo talvez ele não seja essa pessoa falsa. Nesse sentido, pode ser em outros momentos, tá? E aí ele falou isso aí. E aí a Sarah defendeu. A Sarah falou assim a respeito que ele é um homem bom, que ele fala assim, que ele é um pouco desse jeito. Enfim, eu não quero saber dessa conversa, mas era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Ah tá, e foi nessa conversa, por isso que eu entrei, não tava nem lembrando. Foi nessa... Ô cachorro, filha da puta! Né? Nessa conversa aí, onde eles falaram que o Ricardo vai ser o primeiro da lista de votos e de ser mandado aí pro paredão se for pegar o líder, que é o primeiro. Já a galera do deserto está achando que é Amanda ou Bruno. Que não seja a primeira opção, mas é a segunda, né, gente? Até porque tem o voto da casa, tem o contragolpe e tem o indicado do paredão. Então tem várias alternativas pra você poder indicar alguém, né? Então, tipo assim, tem que pensar em tudo, né, gente? Tá, tem outra coisa que eu queria ver. Fala. Ah, e aí, ontem de madrugada, o próprio Ricardo falou que foi escovar os dentes, encontrou com o Fred e disse assim que deu uma boa noite pro Fred. Aí eu fiquei pensando, nossa, ele não recolheu o prato do menino, mas deu uma boa noite? A noite ficou um pouco estranho, né, gente? Bom, à noite também, gente, rolou a conversa do Bruno junto com a Tina, o Ricardo. Tinha mais uma pessoa que eu não lembro quem era. Um minuto. Cachorro, filha da puta mesmo, hein? Gente, eu moro num apartamento, né? Só que o meu apartamento é primeiro andar. E o vizinho, tem uma casa do lado. O vizinho tem um cachorro daqueles grandes. E ele está latindo nesse momento. Que isso me irrita. Enfim. Pula. O que eu tava falando mesmo? Ah tá, eles estavam conversando a respeito da soberba, né? Que inclusive foi o que a Bruna falou na conversa de madrugada. Sobre esse negócio que o Guimê ele sempre fala. Ah, eu acho que tem diferença de camarote e pipoca. Que camarote é um pouco mais forte ainda. Não é à toa que ele queria ter montado um grupo só de camarote. E aí o Bruno não tá gostando das falas. Só que não foi só, né? O Gabriel também fazia isso, né, gente? E aí o Ricardo disse assim que tá cansado de não ser visto no grupo. Na verdade, Ricardo, você nunca fez parte do grupo. Porque você fala demais, você tem uma linguinha solta, né? E aí ele aproveitou falar falou da Aline, falou assim que não tava bravo com a Aline, mas que ele levou uma punhalada. E que ele já tava vendo aí, percebendo que uns grupos faz uma meiota, né? Fica fugindo, vai pra um lado, vai pro outro. E que ele não gosta. Assim, Ricardo, se for pra falar, você também faz. Aqui, inclusive, você vai chamar o Christian para o seu VIP. Então você tá justificando uma coisa que você mesmo faz. E aí foi nessa conversa aí que o Bruno falou assim que acha que o grupo tá querendo rachar, não vai demorar muito não. A Tina já foi mais funda, a Tina falou assim que já estava rachado, só não estava aberto publicamente. Assim, para nós está muito claro isso, só vocês que estão se enganando ainda, tá, Tina? Assim, eu espero que rache. Mas o fundo do mar não vai ser difícil rachar, mas eu acho que se rachar de um lado, racha do outro. Porque daí as afinidades vai puxando. E aí você começa a se afastar de um e se aproximando do outro. Porque, gente, é muito claro isso. A gente tem que pegar os Big Brothers passados. Sempre tem essa história. Ah, a gente era muito próximo no começo, mas a gente foi se afastando. Então isso vai acontecer. E a gente espera muito que aconteça. Boninho, solta a Larissa Tomás aí, só pra gente... Pra soltar umas fake news, umas verdadeiras, pra ver se dá uma mexida no jogo, né, gente? Bom, é isso. Ontem de madrugada foi mais ou menos por aí, gente. Aí hoje corta para Kay e Guimê. Lembra que eu falei que a Kay era uma falsa junto com a Paula? Se eu não falei, tô falando agora, porque às vezes eu já até esqueci. Hoje a Kay conversou com o Guimê e falou que não queria mais ficar bravo com ele, com a situação, porque não foi uma coisa boba. Porque ela conhecia eles, achou que ia fechar alguma coisa com ele, mas aí calhou deles caírem em um grupo diferente. Caiu por quê? Porque ela não queria ser amiga do Gabriel e muito menos de Bruna. Por isso que ela foi para o lado de lá, porque se fosse assim, ela estaria do lado do Guimê, independente. Não foi a Paula que falou assim, até o próprio Christian que... A Sarah, a Marvel, ela fica falando que queria que eu rompesse os grupos porque elas queriam votar por afinidade. Então, assim, você poderia ter saído do grupo, pulado para o outro e ter se juntado mesmo que fosse por sobrevivência. Então não cola.
E aí ela falou assim que o grupo agora tá vendo o Guimê de uma outra forma e que, se duvidar, o Guimê não é o primeiro voto deles. Já dando a entender para o Guimê, assim, que não é votar neles agora e que tem outras pessoas à vista. E já tinha dado a entender algumas vezes, né, gente? Bom, e aí corta para a Kay indo conversar com a Domitila junto com a Larissa. Tava a Domitila e a Larissa conversando a respeito das situações. A Larissa falou lá que não votou na Domitila, ela agradeceu. Conversar aquelas coisas boas, porque você sabe que a Domitila entra nos assuntos lá, que você viaja e fica. E aí a Domitila falou assim que queria que a Kay e a Larissa fossem amigas. Não queria mais essa rivalidade. Ô, Domitila, você tá querendo acabar com o nosso entretenimento? Eu acho. E aí ela disse assim, que dentro, né, a gente não curtiu, se a Larissa não tivesse me puxado lá na dinâmica, a gente, né, estaria numa boa, mas, né, aconteceu isso, aconteceu aquilo, lá fora, de repente, a gente é a musa, não sei o quê. E aí eu fiquei pensando, nossa, nem parece que agora há pouco ela tá falando com o MC Guimê sobre a Larissa, falou a Larissa, detonou a Larissa, falou várias coisas de Larissa, e agora tava fingindo que nada aconteceu. Interessante, né, gente? E aí aonde que eu entro? Eu acho a Kay muito falsa, assim como a Paula. Entra ali. Agora, e o Fred também, né, gente? O Fred também. 3. Tem mais gente? Tem, mas os deles são muito mais escancarados, né, gente? É isso. Bom, e aí a gente tem a Paula conversando com o Ricardo agora há pouco, antes da reunião do deserto, onde o Ricardo falou que tava super revoltado, que ele não gostou de uma vez que o Sapato abordou ele quando ele foi lá na porta do líder perguntar que ele viu o Ricardo conversando com a Domitila e falou, por que você está conversando com a Domitila? O Ricardo disse que não gostou. E aí foi aonde ele falou que levaria o Chris para o VIP dele, e aí a Paula falou sobre o VIP dela, também falou que não levaria o Sapato, aonde eu também acho que a Paula saiu muito falsa, porque ela está no VIP dele e foi para o VIP das meninas. Eu acho que deveria existir essa troca, tipo, porra, chamei você pro VIP, né? Poderia, se bem que agora a Larissa já tá 2 vezes, poderia fazer um revezamento, enfim. Mas é grupo, né? Mas diz ela que só é sobre sobrevivência. E aí o que acontece, gente? O Ricardo e a Paula estavam conversando com o Sapato. Como vocês estão vendo aí na foto, eu vou pôr uma foto pra vocês. Conversando sobre o Sapato. E o Sapato estava do lado e não estava escutando nada. E fiquei perguntando, gente, como que a pessoa está do lado e não escuta a outra pessoa falando dela? E aí o Sapato falou assim que não gostou ou melhor, o Ricardo não gostou do Sapato de estar fazendo um jogo dele sozinho, de não ter chamado para o VIP, de o Sapato ter chamado Gustavo e Kay para o cinema do líder, sendo que ele poderia ter priorizado o grupo dele. E, enfim, falou várias coisas do Sapato. E aí, gente, o Sapato vira para ele e pergunta sobre o torpedo que o Fred recebeu ontem, que era mentirinha e um narizinho de mentiroso. E aí o Ricardo falou assim, gente, qualquer um poderia ter mandado, o Ricardo falou para o Sapato, qualquer um poderia ter dado esse torpedo de mentirinha, porque ele mentiu, todo mundo viu. Aí o Sapato, não, é porque eu acho que se for do nosso grupo é tal, e se for do grupo deles tem outro significado. Aí o Ricardo falou, o que muda pra você? Aí ele falou assim, nossa, cara, muda muita coisa. Aí o Ricardo falou, não sei o quê. E aí o Ricardo falou, bom, fui eu que mandei o torpedo. Aí o Sapato falou assim, porra, mas por que você não falou que foi você que mandou o torpedo? Ele, eu sou obrigado a falar todo sobre o meu jogo agora? Daí a Paula estava do lado e falou, calma, Ricardo, deixa eu ver se eu entendi o que aconteceu, tem um torpedo, não vi o torpedo, lá. E aí o Sapato falou assim, Ricardo, respira, você vai de 0 a 100 muito rápido. Eu estou te fazendo uma pergunta, eu estou no teu grupo, por que você não respondeu pra mim o porquê? Aí a Paula falou assim, só pra você saber, Ricardo, eu tinha respondido. Daí ele falou assim, porra, eu perguntei no meu grupo, ninguém respondeu que tinha mandado torpedo. Aí eu fico pensando, então foi o grupo de lá. Se fosse o grupo de lá, eu acho que realmente alguém deu uma alfinetada no Fred, que sabe que o Fred estava mentindo, que ele não estava falando verdade. Simples assim. E aí ele disse assim, que daí se fosse... Aí ele achou que fosse o Gabriel Santana, que mandou para o Fred, que não concordava com ele. Aí ele, enfim, teve uma leve discussão com o Sapato aí. E aí eles ficaram meio estranhos. Mas é o mais estranho ainda que o Sapato não tinha ouvido nada, né? Mas ficou... Ricardo, calma, meu amor. Fica quietinho, tá? Bom, e aí eles foram fazer a reunião no quarto deserto agora há pouco antes de começar. O MC Guimê falou assim a respeito de que a Kay tinha conversado com ele. Falou que o dele não tá na risca. E que agora, pela dedução que ele viu aí do jogo, tá a Amanda em primeiro lugar. E também o próprio Bruno. Porque o Bruno teve aquela discussão lá no jogo da Discord com o Fred. E a Amanda, por todo mundo ser o consenso de todo mundo. E todo mundo achar que a Amanda é plantinha. Inclusive, gente, eu acho que a Amanda tem muito mais torcida que o próprio Fred, será? Não sei. É que, na verdade, gente, o Fred quase saiu, né? Foi igual a Domitila agora com o Gabriel. Fred e Marília ficaram pau a pau. Agora eu não sei, que agora do vamos ver mesmo. Se ele sai, porque a galera tem muito ranço dele. Ele fica leve com umas brincadeiras, fica, mas ele é realmente muito pesado, né? E aí ele entrou nesse consenso aí que a Amanda é. Diz a Amanda que
que puxaria a Marvel, porque ela também acha a Marvel a plantinha, a Sarah e tem mais alguém que a Amanda puxaria, que ela queria que fosse pra ela. Já o Bruno falou que puxaria o Fred sem medo nenhum pro paredão, que queria ver muito, mas já diz o Guimê que filha da puta desse cachorro, gente. Olha. Tá. E aí o Gamer falou assim que não sabe se ele sai, porque muitas pessoas, provavelmente ele tem uma tirada, a galera tem ranço dele, mas ao mesmo tempo ele dá entretenimento, que inclusive as pessoas querem entretenimento. Então assim, é uma dúvida, é uma incógnita. Então ele acha que o filha da puta, que o Fred, ele é... Eu até me esqueci aqui. Ah, que o Fred, ele é um personagem importante para o jogo. E aí ele também falou assim que o Fred, né, que tava justificando para o Bruno o porquê que ele não puxaria o Fred, ele disse assim que o Fred, ele tem um jogo sujo. Ele falou tanto jogo sujo das pessoas, mas ele faz pior. Porque o quê? Ele, MC Guimê, joga limpo, é adversário, coloca o grupo todo de lá como adversário. O Fred é o contrário, ele pega, as pessoas fala, deixa aí uma situação no ar, igual aconteceu no jogo da discórdia, e no outro dia tá puxando conversa, finge que nada aconteceu. Ou seja, ele consegue manipular, só como jogo sujo, um manipulador, um falso, isso e aquilo. E ele falou assim que ele é capaz de tudo. Será que o Fred é capaz de tudo, gente? Bom, se bem que o Fred tá mostrando capaz de tudo, né? Ele falou que tem uma luz. Que ele, como que é que ele fala? Eu me indisponho, não. Indisponho. Enfim. Ele falou que dá a cara pra bater. Diz ele, né, gente? Bom, mas comenta aí embaixo, gente. O que vocês acharam? Maravilhoso, né? Enfim. Mas a galera tá achando que a Amanda e o Bruno estão indo na risca. Ele fala, bom, mas o Ricardo também. Mas não sei se o Ricardo vai. Mas aí corte pra conversa que a gente falou ontem. Que ele falou assim que realmente o Ricardo é o primeiro lugar dele. Porque eles não vão muito com a cara do alface. Talvez é porque eles não gostam de salada. Que se eles gostassem de salada, eles iriam com a cara do alface, né, gente? Pode ser, fica um questionamento aí, né, gente? Bom, eu acho que é isso. Se eu esqueci de alguma coisa, gente, a gente pode falar no próximo vídeo. Sobre ser vilão, né? Eu falei, o Fred falou assim que o Fred, o Bocurroso, falou que o Fred e o Nicasso colocaram eles como vilão, que isso e aquilo, mas agora o Gabriel saiu. E pelas atitudes, quem parece o vilão agora é o Fred, pelas coisas que ele vem fazendo no jogo. E não sabe se ele tá tão bem assim como ele acha que ele tá, não. Concordo, né? E também tem a parte da Bruna onde ela fala assim que ele fica puxando assunto, né? Ele fica fingindo um sentimento, né? Inclusive ele puxou assunto com a Amanda. E hoje, quando ele teve a conversa com o Guimê, a Bruna falou assim que mais uma vez ela olhou para o Fred e o Fred só estava falando sobre ele, sobre a profissão dele e para a câmera. E nunca ninguém falava nada. Inclusive o Ricardo falou isso também. Eu até peguei e se levantei e saí do lugar, né? E aí foi aonde a Tina entrou na conversa e falou assim, na verdade ele fala de profissão com todo mundo. A única pessoa que ele não quer falar de profissão, que ele tá cansado de falar de profissão, é com a Amanda. Já deixou aí, tipo assim, eu não quero ter conversa com você. Mas ontem ele ficou puxando conversa com a Amanda. Então, assim, tá toda essa bagunça e incoerência, tá, gente? Agora esse cachorro filha da puta terminou de latir. Acho que agora vai, gente. Bom, comenta aí embaixo, gente. Se inscreva no canal, deixa like. E é isso. Bom, se aconteceu alguma coisa, vamos ver se vai ser essa festinha. Gente, terceira... Assim, se fosse pra contar por semana, seria duas festas do líder. Foram 4 festas, sem contar mais 2 a mais, que foi não, se bem que um dia foi cooler e outro dia foi festa. Da Rexona na primeira semana, né, gente? Então teve 6, 7 festas. Assim, tomara que tenha alguma coisa, né, gente? Tô esperando. A Bruna se joga mais no jogo, agora o Gabriel não tá mais ali. Vamos ver, né, gente? Bom, é isso. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo.